Um dos pilares do Espiritismo é a convicção de que existe uma pluralidade de mundos habitados e não somente o planeta Terra. Em O Livro dos Espíritos, na questão 55, Kardec fez a seguinte pergunta aos espíritos consultados: todos os globos que circulam no espaço são habitados? Sim, e o homem terreno está bem longe de ser, como acredita, o primeiro em inteligência, bondade e perfeição. Há, entretanto, homens que julgam espíritos fortes e imaginam que só este pequeno globo tem o privilégio de ser habitado por seres racionais. Orgulho e vaidade creem que Deus criou o universo somente para eles. Kardec explica que alguns seres que habitam estes mundos não são iguais aos humanos. Da mesma forma que os peixes são feitos para viver na água e os pássaros no ar, as condições de existência dos seres nos diferentes mundos devem ser apropriadas ao meio em que têm de viver. Segundo o espírito Georges, um planeta que tem a mesma conformação física que o nosso seria o planeta Vênus. Seus habitantes têm a mesma conformação física que vós. A maior ou menor beleza e idealidade nas formas é a única diferença entre os seres criados. Em Vênus, a sutileza do ar, comparável à das altas montanhas, o torna impróprio aos vossos pulmões. As doenças aí são ignoradas. Seus habitantes só se nutrem de frutas e laticínios. Eles ignoram o bárbaro costume de alimentar-se de cadáveres de animais, ferocidade só existente nos planetas inferiores. Em consequência, as grosseiras necessidades do corpo, desejos carnais, são aniquiladas e o amor se reveste de todas as paixões e de todas as perfeições apenas sonhadas na terra. Disse-nos Jesus: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vô-lo teria dito. João 14, versículo 1 e 2. Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, afirma que há possibilidade de diferentes interpretações dessa passagem, mas sinaliza para essa questão. A casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito, oferecendo aos espíritos desencarnados estações apropriadas ao seu adiantamento. Sendo o universo a morada da divindade, nele encontramos o pluralismo de populações. A Terra é apenas uma delas. Há a diversidade de mundos habitados e cada um tem desenvolvimento cognitivo e espiritual distinto. Pois aos que são ainda inferiores à Terra, física e moralmente, outros estão no mesmo grau e outros lhes são mais ou menos superiores em todos os sentidos. Nos mundos inferiores, a existência é toda material, as paixões reinam soberanas, a vida moral quase não existe. À medida que essa se desenvolve, a influência da matéria diminui, de maneira que, nos mundos mais avançados, a vida é, por assim dizer, toda espiritual. E nessa diversidade de mundos inferiores à Terra e outros que lhe são superiores, há os mundos intermediários, mais ou menos como o nosso. O bem e o mal se misturam e um predomina sobre o outro, segundo o grau de adiantamento em que se encontrarem. A ciência ainda não tem fatos concretos que corroborem essa convicção espírita que nasce com as comunicações dadas pelos espíritos, inclusive de outros planetas. Por enquanto, para alguns, a vida em outros planetas é apenas uma hipótese válida. Mas não sendo o espiritismo dogmático, ele não poderia exigir de seus adeptos uma crença cega nesse ponto, apenas uma abertura mental e uma confiança
no que dizem os espíritos sobre o assunto. E você, acredita que haja vidas em outros planetas e que alguns deles conseguem se comunicar conosco? Sou Elvira Bastos, médium sensitiva de berço, terapeuta holística e maga e sacerdotisa na alta magia. Uma de minhas missões aqui na Terra é a de trazer esclarecimentos do mundo espiritual a fim de ajudar a tantos quanto eu possa. Para marcação de consultas online e presenciais, trabalhos espirituais presenciais ou à distância, palestras e consultorias, me procure através de áudios ou mensagens pelo WhatsApp DDD 32 99 100 9854. Se você estiver fora do Brasil, acrescente o mais 55 antes do 32. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida.